te dissesse que um álbum ao vivo, meus amigos e minhas amigas, gravado no calor dos palcos, foi o ponto de virada de uma banda quase no calor do fracasso, ao ponto de acabar. Pois foi exatamente isso que aconteceu há 50 anos atrás, em setembro, com Kiss. Esse álbum, meus amigos, se chama Alive. E ele não só salvou a banda, mas como mudou para sempre como o rock seria ouvido, apreciado de forma ao vivo. Fica comigo, meus amigos e minhas amigas, após a vinheta que eu vou contar essa história impressionante. Tem uma novidade para vocês especialíssimas. Agora você pode aproveitar esta exclusividade. A editora Hipotética lançou há pouquíssimo tempo essa preciosidade aqui, ó. Starman, David Bowie, a era Ziggy Stardust em HQ, essa história fabulosa escrita por Reinhard Kleist e que a editora Hipotética traduziu e trouxe aqui pro nosso Brasilzão. Cara, é simplesmente espetacular. Cara, é um acabamento incrível. Simplesmente é inspirado, né, no personagem que o David Bowie criou, o Ziggy Stardust, em 72, no álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. O autor alemão, responsável por diversas biografias em quadrinhos, criou esse HQ, cara, que é simplesmente fabuloso. E você pode aproveitar agora mesmo no site da Hipotética, usando o nosso cupom Na Ponta da Agulha. Tudo junto, Na Ponta da Agulha. E você pode estar levando para sua casa essa coisa linda aqui, com 10%. Aproveite agora mesmo essa condição especialíssima que eu estou trazendo para vocês. Grande lançamento aí, mais um golaço da editora Hipotética. Aproveite! Fala, gurizada, beleza? Bem-vindos aqui na Ponta da Agulha. E cara, antes do Alive, a banda já existia, obviamente. Paul Stanley, o Gene Simmons, Ace Frehley e o Peter Criss, né? E os caras já tinham colocado no mercado 3 discos de estúdio muito bons. Que foi o disco de estreia, o Kiss, o Hotter Than Hell e o Dressed to Kill. Mas comercialmente falando, foram bastante modestas. E o reconhecimento parcial. As finanças da banda, meus amigos, estavam no fracasso. Quem segurava as pontas era o Gene Simmons, ele que era o mais bem de grana, que sempre guardou dinheiro. E a gravadora Casablanca Records, que foi uma grande parceira na carreira da banda nos anos 70, totalmente insegura e indecisa sobre o seu futuro, né? Então, assim, foi um ponto, cara, muito crucial da banda, entre assim, ó, entre a vida e a morte da sobrevivência da banda. Mas assim, cara, os shows eram muito bons. A banda sempre foi muito diferenciada no palco. E o público vibrava, cantava as músicas. O repertório ganhava vida, potência. E aquilo, naquele calor, aquele frescor, a banda mostrava quem realmente era, entende? Então, cara, foi assim o tudo ou nada da banda? Qual foi a aposta disso? Como capturar esse poder do palco? E um álbum. Ainda mais anos 70, aquela época, pouco se fazia discos ao vivo, né? Falando bom português, como transformar uma performance ao vivo em um disco e nela transportar com luzes, interação, estrondo, em algo que pudesse, sabe, ouvir em casa e sentir o mesmo impacto. Cara, a aposta foi alta. Foi tudo ou nada, tanto pro Kiss e pra Casablanca, gravadora. Gravar um disco ao vivo. Mas não simplesmente, assim, filmar. Era preciso que a energia, o peso, aquela essência, a teatralidade, tudo estivesse no disco. Como se a pessoa estivesse dentro do show assistindo a banda, entende? E que isso durasse, prendesse a pessoa o disco inteiro. Como eu falei, era agora ou nunca.
Então foi o desafio do disco ao vivo Alive, um ato de sobrevivência. E saiu em setembro de 75. A produção ficou a cargo do grande Ed Kramer, que já tinha trabalhado, gravado discos ao vivo. O cara já tinha o domínio do processo de gravação e a captação de som, né? Aí começaram a gravar os shows. E isso dá a grande missão de dar peso, punch, aquela sensação de arena, que era o formato que o Kiss estava criando no show business. Há controvérsias, né? Algumas correções pós-gravação, muitas overdubs, algumas vezes o barulho de público era falso, ajustes em estúdio, mas isso não apagou a essência, que foi o suor, o público enlouquecido, as guitarras e a energia pulsante da banda. Cara, e quando você ouve o disco, entende? De fato, como se tu estivesse dentro do show. É viciante você ouvir aquilo, sabe? O grande impacto é de imediato quando você ouve o álbum. De cor salteado você decora o disco. Esse resultado foi muito explosivo. O Alive transformou músicas já conhecidas, cara, como Dolls, Strutter, as duas primeiras músicas do disco, a grande Black Diamond, em versões assim, como poderia ser, afiadas, pulsantes. Outras como o Cold Gear, Got to Choose, ficaram mais, sabe, encorpadas, mais densas, mais pesadas. E sem contar o Rock and Roll All Night, né, que não era o grande hit ainda, mas quando ela, na versão ao vivo, se tornou um hino da banda totalmente. E cara, a partir disso, vendas de álbuns disparou, o Kiss estava, cara, como eu falei, estava à beira de perder tudo. Era tudo ou nada, entre o céu e o inferno, que de repente se torna um fenômeno. É como se o primeiro disco do Kiss fosse o Alive, entende? E ela respira aliviada, tranquila, a Casa Blanca, na beira de falência, ela dá a volta por cima e dá uma nova sobrevida dentro do mercado fonográfico, né? E muito mais tudo isso que eu tô dizendo, meus amigos e minhas amigas. Foi um disco que redefiniu que podia ser um álbum ao vivo, não apenas assim, um registro de show, mas um documento de poder, sabe? Atmosfera, um espetáculo. Passaram a ver as pessoas e ouvir o disco ao vivo com uma outra prisma, outros ouvidos. E esse disco foi uma forma de provar a força do Kiss ao vivo. Um grande testemunho real do quanto a banda era capaz. E eles mostraram isso. E hoje, olhando para trás, o Alive é muito além do que um álbum do Kiss. Mas é uma virada da banda. É um álbum que influenciou como se faz um rock ao vivo. Entende? Que empoderou plateias, que colocou a banda, cara, no nível de instituição do rock, literalmente. Cara, vamos ser sinceros, todas as bandas passaram a copiar o Kiss, de formato de show, rock de arena, a ideia dos bonecos, tudo. Não dá pra ignorar o impacto disso. Cara, isso foi milhões de cópias vendidas, os shows mais grandiosos, a banda passou a investir mais em seu show, fãs que passaram a não só esperar a música, os caras queriam um espetáculo, queriam uma experiência, e o Kiss criou isso, vendeu isso, a vida toda. E o Alive entregou tudo isso, e até hoje entrega. Mesmo com todos os overdubs, etc., sabe? Entrega a experiência quando você ouve. Mas fica uma pergunta para vocês. Quantas bandas hoje entendem que um álbum ao vivo pode ser mais que o bônus, o enfeite, sabe? Que pode ser o momento de virar a história? Quantas produções modernas dão conta de capturar essa energia física, o chacoalhar, o peso, os gritos, o gemido, a respiração do músico, a guitarra, o público gritando, a tensão de cada solo. E vou mais além. Até que ponto isso interfere na edição,
se há overdubs, se há retoques, saca? Muitas edições. O álbum continua ao vivo ou vira híbrido? Qual o valor da autenticidade versus perfeição? Que é o que é hoje em dia. Infelizmente, todos esses discos ao vivo, tudo é regravado e cheio de overdubs. E o Alive quebrou e quebra até hoje um pouco disso. E foi o disco que, como disse, salvou a banda, escreveu uma nova regra para o rock. E mostrou o palco, suor, a paixão, tudo isso, cara, vale ouro, cara. Saca? O risco de gravar ao vivo, às vezes pode comprometer, como pode salvar a carreira inteira de uma banda. Saca? Essa é a história do Alive, meus amigos, minhas amigas. Deixa aqui uma história, qual o disco ao vivo que mais te marcou? Quero ouvir de você aqui nos comentários. E também, qual a banda fez você sentir o show sem estar no show? Eu vou dizer a minha. Tanto Alive e outro disco que merece um vídeo, e é pouco falado, o disco ao vivo do Guns N' Roses, o Live, que é o CD duplo, lembra? Que foi lançado lá em 99. Aquele disco, cara, eu ouvi muito. E é um disco que capta a essência da banda no auge. E Guns N' Roses, né, cara, é filho do Kiss totalmente. De cor salteado, no estilo, vestimenta, som, postura. Apenas um exemplo de vários filhos do Kiss que eles deixaram espalhados na história do rock a partir do Alive. E só uma curiosidade muito interessante no Alive. Se você pegar o encarte, tem folhas escritas de mensagens em caneta. Aquilo ali foi uma baita sacada dos caras. Sabe? É como se uma mensagem para a posterioridade. E aquilo ali pegou os fãs, pegou a galera, a imprensa, todos, de uma forma tão humana, tão conectiva, que as pessoas se sentiram mais íntegras dentro da banda. Aqueles textos escritos à caneta, num papel, escrito à mão, cara, aquilo ali foi uma baita de uma sacada, uma baita estratégia de marketing. Aquilo ali conectou muito a galera. Muito a galera. Alive 50 anos, meus amigos, minhas amigas. Forte abraço pra vocês. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Siga também lá no Instagram. Tem vídeos exclusivos lá. E até a próxima. Forte abraço pra vocês. Até mais. Valeu!